Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem complexo, o transporte de madeira aqui no Brasil. Sabe, saiu um dado recente da Rede Cimex que, olha, assusta um pouco. Quase 30% da exploração de madeira na Amazônia, isso dá mais de 100 mil hectares num período de um ano só, entre 2021 e 2022. Foi ilegal, é muita coisa. Então a nossa ideia aqui é, entender como funcionam esses controles, sabe? Tipo, o DOF, o Documento de Origem Florestal, e por quê? Mesmo com ele, a gente ainda vê tanta madeira ilegal por aí. Vamos tentar desembrulhar isso. Como é que esses sistemas funcionam, afinal? Olha, o principal instrumento que a gente tem é justamente o DOF, o Documento de Origem Florestal. Ele foi criado lá em 2014 por uma instrução normativa. A ideia dele é ser uma licença obrigatória, né? Para poder transportar e também guardar produtos florestais. Mas atenção, só de espécies nativas do Brasil. O objetivo é garantir que a gente saiba de onde veio essa madeira, desde a floresta mesmo, até chegar lá no destino final. Garantir a legalidade, né? Ah, entendi. E isso vale para todo mundo, né? Não é só para empresa grande, pessoa física também precisa. Exato. Vale para pessoa física e para pessoa jurídica. E cobre um monte de coisa. Desde a madeira bruta mesmo, tipo tora, lenha, até o que já foi processado, como madeira serrada, carvão vegetal, e até produtos já beneficiados, sabe? Piso de madeira, deck, essas coisas. Mostra que o controle tem que ser amplo. Certo. Quer dizer, o escopo é bem abrangente. Mas imagino que tenha coisa que não precisa desse DOF, né? Isso. Tem exceções importantes. Por exemplo, espécies que não são nativas, as chamadas exóticas, como o eucalipto, o pinus, essas não precisam de DOF. Bambu também está fora. E produtos que já estão, digamos, prontos para o consumo final, tipo móveis, pallets prontos, briquetes, aí também serragem e aquele carvão que a gente compra embaladinho no supermercado, sabe? Esse do varejo também não precisa. Faz sentido. E na prática, como é que funciona esse rastreamento? Você falou que é digital, né? Sim, hoje em dia é quase tudo online. A principal plataforma é o DOF Plus, que é do IBAMA. Tem exceção, tá? Mato Grosso e Pará têm sistemas próprios, mas eles são integrados com esse sistema nacional do IBAMA. Para usar, a pessoa ou a empresa precisa se cadastrar antes num sistema do IBAMA chamado CTFAP. É um cadastro técnico. E aí, para poder emitir o DOF, precisa comprar uns créditos. Isso é feito pagando um boleto, uma GRU. Ok, então tem o cadastro, tem o crédito. E como é a transação da madeira em si no sistema? Bom, o fluxo é pensado para seguir a madeira, né? Primeiro, quem está vendendo lança uma oferta no sistema, dizendo o que tem disponível. Aí o comprador vai lá e dá o aceite nessa oferta. Já tem que dizer para qual pátio dele essa madeira vai. Depois disso, o sistema permite emitir o DOF propriamente dito. Ali vão os dados do transporte, do veículo e o prazo de validade desse documento. E um passo super importante: quando a madeira chega, o destinatário tem que entrar no sistema e dar a confirmação de recebimento. Ah, essa confirmação é essencial, imagino. Para quê? Exato. Sem ela, o estoque de madeira não entra oficialmente para quem comprou e, pior, o sistema pode até bloquear novas transações para essa pessoa. É para fechar a cadeia. E não para por aí. Se a madeira for transformada, tipo virar móvel numa indústria, tem que registrar a conversão e depois, quando ela sai para o consumo, a destinação final. A ideia é ter o ciclo completo. Bem estruturado no papel. Mas e situações mais fora do comum? Por exemplo, caiu uma árvore nativa no meu terreno por causa de uma tempestade. Como legalizar isso? Boa pergunta. Existem procedimentos para isso também. Vou dar o exemplo de São Paulo, que tem um sistema específico para isso, o Cigão, e agora um mais novo, o Sistema Madeira. Nesse caso, uma pessoa física, por exemplo, precisa fazer um cadastro especial, juntar documentos como CPF, RG, comprovante de onde a madeira vai ficar guardada e o ponto-chave. Precisa de um laudo feito por um agente público. Pode ser da Defesa Civil, da Polícia Ambiental, do Corpo de Bombeiros. Esse laudo tem que dizer que a árvore caiu por causa natural mesmo, tipo vento, chuva forte, e precisa ter as coordenadas de onde ela estava, descrever o material, etc. Certo, um processo para evitar que alguém derrube de propósito e diga que caiu, né? Exatamente. É uma forma de
Permitir o aproveitamento legal, mas com controle para situações realmente naturais. Faz sentido, mas voltando àquela questão inicial da ilegalidade. Mesmo com o DOF, mesmo com esses procedimentos, aquele estudo da Rede CIMEX mostrou os 27% de exploração ilegal na Amazônia. Isso em 2021, 2022. Onde é que essa falha está acontecendo mais? Pois é, e aqui vem um dado que, para mim, é muito impactante desse estudo. Mais de 60% dessa exploração ilegal aconteceu dentro de propriedades rurais privadas que têm o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Ou seja, não é em área totalmente desconhecida. São propriedades que, em tese, estão no radar dos órgãos ambientais. Nossa, então o problema está acontecendo dentro de áreas já mapeadas? Em grande parte, sim. E tem mais. Uns 25% dessa madeira ilegal saiu de áreas que deveriam ter uma proteção ainda maior. Terras indígenas e unidades de conservação. Os estados que mais apareceram nesse cenário de ilegalidade foram o Pará, com quase metade do total, e o Mato Grosso, com cerca de 31%. Isso é muito sério. Porque sugere que o problema não é só madeireiro fantasma em área remota. Parece que tem brecha na fiscalização ou no controle mesmo dentro de áreas conhecidas, né? E até protegidas. Exatamente, é isso que chama atenção e preocupa. A ilegalidade não está só escondida, ela acontece também onde, teoricamente, o Estado tem mais informação e deveria ter mais controle. Levanta questões importantes sobre a eficácia da fiscalização em campo, né? E como usar melhor os dados que já existem, como os do CAR. E as consequências disso tudo, a gente sabe, vão muito além da multa ou da apreensão da madeira, que são as punições para o crime ambiental em si. Com certeza. A gente está falando de um impacto ambiental enorme. A floresta fica degradada, aumenta o risco de incêndio, perde-se biodiversidade. Tem um lado social também, né? Muitas vezes ligado a conflitos por terra. E o econômico. Perde-se a chance de ter empregos formais, renda, que a atividade legal poderia gerar. A falta do DOF é crime ambiental. É um efeito cascata bem negativo. Sem dúvida. Se a gente junta as peças, né? O Brasil tem sistemas como o DOF, que no papel são robustos. Tem procedimentos específicos como esse de São Paulo. Mas aí você olha os dados da Amazônia, esses números da exploração ilegal, e vê que existe uma distância grande entre o que a regra diz e o que de fato acontece lá na ponta. Falta controle efetivo. Exato. O que nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Considerando o tamanho do Brasil, a complexidade toda dessa cadeia da madeira, o que mais poderia ser feito? Que tipo de inovação, talvez em monitoramento, satélite, cruzamento de dados mais inteligente, ou sei lá, mecanismos de transparência diferentes que poderiam realmente ajudar a fechar essas brechas, para garantir que só madeira legal de verdade chegue até nós, consumidores? Fica aí a reflexão.